Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos bater um papo aqui sobre as extinções do contrato de trabalho. Especificamente hoje vamos conversar um pouco sobre a extinção por morte, por falecimento, ou do empregado ou do empregador, neste caso, beleza? O que acontece com o contrato de trabalho, como é que fica esse contrato, o contrato acaba, não acaba? Vamos conversar um pouco sobre isso. Então me acompanhe aqui nessa aventura, nossa aula aqui de direito de trabalho hoje. Vamos começar a falar sobre as extinções atípicas do contrato de trabalho, tá bom? Já estamos conversando aqui, já fizemos algumas aulas, né? Quem quiser acompanhar a aula passada aí, já fizemos das extinções atípicas, em especial o fato do príncipe. E hoje vou falar da extinção pelo falecimento do empregado ou do empregador. Basicamente, quais são os direitos devidos, o que o empregado vai receber caso aconteça a morte do empregador, ou o que os herdeiros do empregado irá receber caso ocorra a morte do empregado. Então, vamos bater um papo aqui sobre os direitos e deveres neste caso, perfeito? Vamos lá então começar aqui pelo falecimento do empregado. Tá? Quando o empregado vem a falecer, quais são os direitos nesse caso, né? O que vai acontecer com o contrato neste caso? Então, acompanhe comigo aqui então, por favor. Ó. Acompanhe aqui nesse slide. Ó. A morte do trabalhador, né? O contrato de trabalho, requisito da pessoalidade. Né? Coloquei ali embaixo, ali, ó, acidente ou doença de trabalho com culpa do empregador, né? E a modalidade de rescisão será idêntica à extinção do contrato por ato faltoso do empregador, como se fosse uma rescisão direta, e posta o artigo 483, linha C da CLT. Vamos lá, ó. Temos aqui morte do empregado. Se o empregado vier a falecer, o contrato tem que ser extinto. Tem que ser extinto, professor? Tem, né? Porque, veja, um dos requisitos para a relação de emprego, lá no artigo 3º, é que essa relação tenha habitualidade, né? Ou seja, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, subordinação, pessoa física. Ou seja, tem que ter a pessoalidade. Se acabou a pessoalidade, acabou também o vínculo empregatício. O falecimento do sujeito, não tem como o sujeito trabalhar, não é verdade? Ele já não está mais presente entre nós. Então, nesse caso, obrigatoriamente o contrato deve ser extinto. Por quê? Porque acaba a pessoalidade nesse caso. O primeiro ponto é esse. Essa é a morte, é o falecimento comum, né? Não é um falecimento causado pelo acidente de trabalho. O empregado vai lá, vem a falecer em casa. Não é culpa do empregador. Ele faleceu lá, né, por uma série de motivos, lá, veio a falecer. Agora, quando o falecimento do empregado é decorrente de um ato faltoso, negligente, imprudente do empregador, por exemplo, um acidente de trabalho, uma doença do trabalho também, né? Então, o empregado vem a se acidentar na empresa, cai lá na escada, cai de uma altura muito alta, vem a falecer nesse caso. Opa, aí é diferente. Então, sobre o falecimento do empregado, temos duas possibilidades. Ou o falecimento comum, que já vou falar quais são os direitos, ou o falecimento decorrente do acidente de trabalho. Já adianto para vocês que o falecimento decorrente do acidente de trabalho, neste caso, é como se fosse uma rescisão indireta no trabalho, do artigo 482, linha C, que também já conversamos aqui anteriormente. Por quê? Neste caso, o empregador não cumpriu com as suas obrigações e causou a morte do empregador por negligência dele. Então, nesse caso aqui, é como se fossem os mesmos efeitos da rescisão indireta do contrato de trabalho. Beleza? Então, aqui comigo aqui então, ó. Por favor. Ó, então, temos aqui duas possibilidades. A morte natural, né, comum, não natural não, mas comum do trabalhador, que aí terá um direito, terá rescisão, que já vou falar com vocês, e também tem a morte causada por um acidente de trabalho, que é outro caso. Essa morte causada por acidente de trabalho, neste caso, são os efeitos da rescisão indireta no contrato de trabalho. O empregador fez um ato faltoso e causou o fim do vínculo empregatício aqui, neste caso. Beleza? Vamos comigo aqui então, me acompanhe. Ó, falecimento do empregado, tá? Tá ali, ó. Os herdeiros do empregado farão jus às seguintes parcelas. Então aqui falecimento do empregado normal, né? Terá lá saldo de salário, 13º salário, férias, o saque do FGTS para os dependentes do empregado perante o INSS. Não será devido aviso prévio, multa compensatória e seguro-desemprego neste caso. Então, ó, se o empregado vem a falecer, repito,
esse falecimento aqui não é acidente de trabalho, acidente comum. Está em casa lá um dia, vou trocar uma lâmpada, caiu, acidente de trânsito, enfim, qualquer motivo aí que não foi causado pela a morte não foi causado por falta do empregador. Um ato corriqueiro da vida lá que acontece. Nesse caso aqui, o empregado vai receber, empregado não, né? Seus herdeiros irão receber essas 4 verbas. Então, salário, 13º, férias, e os herdeiros também podem sacar o FGTS que está depositado em sua conta. Vai lá e saca o valor. Só isso, professor? Só isso. Professor, e aviso prévio? Não terá. Professor, e a multa do FGTS? Também não terá. Professor, e seguro-desemprego? Também não terá. Tá? Então, os herdeiros, caso aconteça a morte do empregado, somente irá receber essas 4 verbas trabalhistas aqui. São 4, né? São 4 verbas trabalhistas. O saldo salário, então, por exemplo, a morte do sujeito aconteceu dia 20 de abril, ou seja, os 20 dias do mês de abril. As férias proporcionais, então, por exemplo, em abril que ele faleceu, esses 4 meses, ou férias vencidas também ele vai receber, 13º também ele vai receber, né? E também os herdeiros podem sacar o FGTS neste caso. Repito, o aviso prévio, seguro-desemprego e a multa compensatória não é devida nesse caso, ok? Então, se na minha prova cair, ou na prova de concurso, ou na sua vida prática, quando você se depara com esse caso, só paga-se essas 4 verbas trabalhistas neste caso, tá bem? Agora, pessoal, e se for falecimento por acidente de trabalho ou doença do trabalho? Acompanhe comigo aqui então nesse caso, ó. Olha lá, os herdeiros do empregado foram jus os seguintes, assim, parcelas: saldo salário, 13º salário proporcional, férias vencidas e simples proporcionais, se for o caso, saque do FGTS, multa compensatória do FGTS, o seguro-desemprego também, igual comentei com vocês. Neste caso, a situação seria enquadrada em posse do artigo 4.3, linha C da CLT. Então veja, caso aconteça a morte do empregado em decorrência do acidente de trabalho, neste caso especificamente, é como se o empregador mandasse o trabalhador embora neste caso. Como se fosse assim, como se o empregador te mandasse embora. E ali você vai receber todos estes direitos aqui. Saldo salário, né? 13º, férias, saque do FGTS, multa do FGTS e o seguro-desemprego também, tá? Ele irá receber esses 6 direitos aqui. O trabalhador não, os seus herdeiros irão receber neste caso. Porque afinal, nada mais justo, né? Foi um erro praticado pelo empregador. A imprudência, a negligência, a imperícia do empregador causou a morte do empregado. Então, nada mais justo nesse caso. Já aconteceu essa morte, empregador, você vai pagar todas essas verbas trabalhistas aqui, como se você tivesse mandado embora. É uma modalidade de rescisão indireta do contrato de trabalho, igual vimos nas aulas passadas, ok? E aqui, ó, então, agora, e se tem o falecimento do empregador? Melhor, vamos começar aqui, né? Acabei me perdendo aqui, deixa eu começar aqui, mas... Então, empregado, temos aqui, morte do empregado, né? Neste caso, ele vai receber as verbas trabalhistas. Se for a morte por trabalho, ele recebe mais verbas trabalhistas. E se o empregador que venha a falecer nesse caso? Morte do empregador, né? Pessoa física, não falecimento, não a falência da empresa, pessoa física neste caso. Ali, então, assim, acompanha comigo aqui, ó. Como regra geral, falecimento do empregado, pessoa física, né? Não exime o contrato de trabalho, porque não tem pessoalidade. Exceção, artigo 483, que é o parágrafo 2º, diz assim o parágrafo 2º, ó. No caso de morte do empregador, constituída em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho neste caso. Então aqui, pessoal, ó, quando eu falo em morte do empregador, é mais simples, é mais fácil, né? Porque nesse caso aqui, quando tem a morte do empregador, pessoa física, e nada altera o contrato de trabalho. Ponto final. Então, por exemplo, aqui, ó, eu dou aula para a faculdade, dou aula aqui na FAG. E aí, vamos supor que aqui o proprietário da FAG venha a falecer. Muda alguma coisa no meu contrato? Não muda em nada, meu contrato fica idêntico. Vou continuar prestando serviço para a FAG. Então, a morte do empregador não altera o contrato de trabalho. Ou seja, a morte do empregador não rescinde o contrato de trabalho. Salvo se for a hipótese do artigo 483, parágrafo 2º, que é nesse caso, quando for uma empresa, né, uma empresa individual, né, ou uma pessoa física. Então, se a própria pessoa física contratou o sujeito e essa pessoa física vem a falecer, aí sim é uma opção do empregador rescindir do empregado rescindir o contrato nesse caso. Então, por exemplo,
O João me contratou para trabalhar. O João vem a falecer. Então, nesse caso aqui, eu tenho a opção de continuar ou não trabalhando para o João, neste caso. É a única exceção que existe, que é o parágrafo 2º, ó, morte do empregador constituindo empresa individual ou até mesmo pessoa física. Neste caso, é possível sim a extinção do contrato. Beleza? Então, né? E aí, quais direitos eu vou receber nesse caso? Tá lá, ó, poucos direitos, né? Então, no parágrafo 2º aqui, tá? Ó, no caso de morte do empregador, dentro do parágrafo 2º, né, então se for uma empresa individual ou uma pessoa física, vai receber o aviso prévio, salário, férias e 13º proporcional. Neste caso, somente isso, tá? Repito, esse caso aqui do artigo 483, parágrafo 2º, tá? Eu só vou receber esses 4 direitos aqui que eu vou receber nesse caso, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Então, parágrafo 2º traz uma exceção. Como regra geral, a morte do empregador não causa fim no contrato. Exceção, nesse caso, ato excepcional, neste caso, é quando é uma pessoa física, né? Então, a empresa está aqui, ó, uma empresa individual, nunca lembro o nome, empresa individual, neste caso. Sendo empresa individual ou uma pessoa física sendo empregador, e ele vem a falecer, neste caso, uma opção para o empregador, para o empregado. Ele pode decidir o contrato, mas ele vai receber somente o salário, vai receber também as férias, 13º e o aviso prévio, somente neste caso. Pouquinho, né? Beleza? Então ali, ó, finalizamos. Então, vou fazer aqui então um resumo, portanto, dessa forma. Então hoje, pessoal, conversamos um pouco sobre o falecimento do empregado. Quando o empregado vem a falecer, neste caso, empregado ou empregador. Primeiramente, o falecimento do empregado. Caso aconteça o falecimento do empregado, como regra geral, o contrato será rescindido, melhor, neste caso o contrato será rescindido obrigatoriamente, neste caso. E se ele morrer lá, né, neste caso, ele vai receber salário, férias, 13º, né, neste caso. Somente essas verbas. Os herdeiros também podem levantar o FGTS, só. Agora, se o empregado morrer em decorrência de uma negligência do empregador, ou seja, um acidente de trabalho, neste caso, o trabalhador os herdeiros irão receber todas as verbas trabalhistas pertinentes, como se fosse uma rescisão indireta, ou seja, vai receber salário, férias, 13º, multa de 50%, saque do FGTS, seguro-desemprego, é como se fosse uma rescisão direta do contrato de trabalho, neste caso, artigo 482, linha C. Ok? E por fim, o empregador. Caso o empregador venha a falecer, e nada modifica o contrato, salvo se for empresa individual, né, ou empregador pessoa física. Neste caso, existirá uma redução, né, nas parcelas trabalhistas. O empregado irá receber somente o 13º, as férias, né, o salário, neste caso, e o aviso prévio, neste caso, tá? Mas é uma exceção bem específica. Repito, no parágrafo 2º, é tão somente for uma empresa individual que se aplica-se essa possibilidade de rescisão. Caso contrário, não, tá? Então, se o seu empregador vier a falecer hoje, se o empregador vier a falecer hoje, você, como regra geral, não pode rescindir o contrato, salvo se for por morte, se for pessoa física, empregador, né, pessoa física na contratação ou empresa individual neste caso. Beleza? Então, fechamos por aqui. Aula bem curtinha hoje. Muito obrigado pela sua presença. Forte abraço, se cuidem. Tchau, tchau.